Peço agora àqueles que puderem se ajoelharem para orarmos. Graças te damos, Senhor, por tu nos convidares, Senhor, a te entregarmos o nosso coração. Vem, Senhor, nos ajudar a entendermos que a porta do nosso coração só tem uma maçaneta do lado de dentro e que só nós a poderemos abrir. Vem, Senhor, ajudar-nos a que possamos abri-la para ti de par em par, pois, Senhor, tu depois nos darás tudo aquilo que nós precisamos. Em nome de Jesus. Amém. E agora vamos dar lugar aos nossos irmãos diáconos para a recolha dos dízimos e das ofertas que trouxemos à casa do Senhor. E, em primeiro lugar, vamos dar também lugar às nossas crianças. Muito obrigado, Pai do Céu, por tantas bênçãos que Tu tão bondosamente nos tens concedido. Mais uma vez esta oportunidade de estarmos aqui como Teus filhos, para Te honrar e bendizer o Teu nome. Tu possas, na verdade, Pai Santo, derramar uma bênção muito especial sobre cada um de nós e que possamos fazer mais e melhor a Tua vontade nesta terra. Tu possas abençoar também estes dízimos, estas ofertas que os Teus filhos trouxeram ao Teu tesouro e que nunca nos faça falta nas nossas mesas. Perdoa-nos e salva-nos para Ti. Tudo isto pedimos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém.
Bom dia. Bom dia. Estão todos bem? Sim. Perfeito. Já ouviram vocês uma história onde Jesus faz multiplicar a comida e dá de comer a muitas pessoas? Sim? Já sabem essa história? Não? Sim, não? Mas eu acho que a maioria já ouviu falar dessa história. Por isso é que não vou contar essa história. Mas, se vamos a contar outra parte da história. Ok. Porque há algumas coisas que provavelmente não sabemos. Se alguém quer contestar a pergunta, tem que levantar a mão, assim, rápido, rápido. Mas ainda não, porque ainda não perguntei. Tá bem? Como se chamou aquela criança que deu a sua comida para Jesus multiplicá-la? Não sabem. Por que não sabem? Porque não está na Bíblia. Muito bem, muito bem. E agora outra pergunta. Como se chamou o discípulo que levou a comida da criança para Jesus? Tan, tan, tan. Rodrigo. Não foi Pedro. Foi o Andrés. O Guilherme já sabia. Desculpa, Guilherme, já disse. O Andrés. Quantos pais tinha aquela criança? Muito bem, aqui Davi já levantou rápido a mão. 5 pais. E agora, quantos peixes? Todos sabiam, muito bem, 2. Agora, vamos falar de uma coisa interessante. Imagine que vocês estão na igreja o dia todo, sábado o dia todo. De manhã, e depois foram a comer rápido a casa, mas como de tarde também tinham outra reunião, vocês comeram muito pouco e ficaram com um bocadinho de fome. E seus pais vieram aqui à igreja e vocês também, e participaram de uma atividade aqui, todos cantando, orando, muito bem, mas vocês estão com um bocado de fome, com fome. Mas depois da reunião de todos, ainda o vosso pai ainda tem outra reunião. Acontece, não, Aline? Acontece. E então vocês estão aí, mas estão com fome. Mas vocês sabem também que no carro, no carro ou no carro? No carro. No carro de papá tem duas maçãs. Não, são muito saudáveis, maçãs são muito saudáveis, não é? Vocês têm 2 maçãs, ou tem 2 pastéis de nata. Isso tem mais vontade. Vocês têm mais vontade. Então vocês estão na atividade assim à tarde, pensando: tenho tanta fome. Pai não sai da reunião, mas tenho 2 pastéis de nata. Se vocês, por aí o pai desce da reunião e diz: vamos tirar os pastéis de nata, e dá os 2 pastéis de nata para vocês estão com muita fome e que sentem que o estômago não suporta mais. E tem esses 2 pastéis de nata, vocês querem comer e estão prontos a comer os 2 pastéis de nata, mas vem que outro tem um amiguinho ou uma amiga que não tem nada para comer. E agora nós pensamos: o que eu faço? Compartilho ou não compartilho? Posso comer os 2 pastéis de nata, mas compartilhar... Está bem, vocês pensam: eu vou compartilhar e vou dar um dos meus pastéis de nata para o meu amigo. Como se chama isso? Quando nós compartilhamos, como se chama isso? Uma pessoa que compartilha daquilo que tem. Uma pessoa bondosa. A bondade é boa ou não é boa? É boa, muito bem. Então, vocês têm 2 pastéis de nata e compartilhem. Se vocês compartilham um deles, já é bom.
Já é bom, é muito bom. Mas agora, neste momento, quero... Exatamente. Se vocês comem tudo, não vão ter para ninguém. Mas agora vou ensinar-vos uma... Exatamente, é verdade. Não dá para mais ninguém. E quero ensinar-vos uma outra palavra. Vocês têm os 2 pastéis de nata. Muita fome. E então, compartilham um. Isso é bondade. Isso já é bom. Já vocês ficam com um. Mas agora vem outra parte que é mais difícil ainda. Depois vem. E depois encontram outra pessoa que também não tem. E aqui estão a dar uma ideia. Pedir a papá comprar outro. E agora já temos 3. E tu dizes também, partir ao meio aquele que temos e damos também. E ficamos com uma parte pequenina. Vocês sabem como se chama? Quando nós compartilhamos, é bondade. Isso já é bom. Mas quando compartilhamos a mais ainda daquilo que quase não temos, isso chama-se de abnegação. Como é? Abnegação. Quando nós compartilhamos ainda aquilo que temos e temos muito pouco. E às vezes até ficamos sem nada para compartilhar com outra pessoa. Ser bondoso é bom, mas ser abnegado é muito mais difícil, mas também o Espírito Santo nos ajuda para fazer isso. E aquela criança compartilhou quantos pães? 5 pães. E quantos peixes? 2. Era tudo o que ele tinha, mas Deus, o que fez Jesus com aquela comida? Multiplicou e deu para compartilhar. E alcançou para todos. Isso que Deus faz com todos aqueles que compartilham. Vocês vão compartilhar em casa, com amigos, na escola também. Não é assim? Quem vai ajudar a compartilhar? Quem vai ser bondoso? E quem vai ser abnegado? Uau! Uau! Parabéns! Podem voltar com papai e mamãe estar quietinhos na história dos adultos. neste livro revelação, pois nele está escrita a história da nossa redenção. O livro de Deus, palavra que vem dos céus. O livro de Deus, palavra que vem dos céus.
palavra que vem dos céus. Bom sábado. Acostumo a dizer que é um privilégio sempre estar aqui. Um privilégio grande de poder compartilhar a palavra de Deus com o povo de Deus. E agora quero agregar mais uma coisa, uma razão. Vocês não sabem o privilégio que sentimos que estamos aqui ao ver o povo, os irmãos da igreja, a cantar, a orar, a ler a palavra de Deus. E tem algumas pessoas aqui da nossa igreja, quando cantam, realmente estão a viver o que estão a cantar. Sentem algo especial quando cantam. Percebe-se que cantam mais do que com o aparelho da fonação, com o coração. E isso é bom. Mas também existem aqui algumas pessoas que passam por grandes dificuldades. E aun quando aparentemente dizemos ou intentamos deixar as nossas dificuldades na porta, é impossível. Somos seres humanos. Entram aqui, estão conosco e às vezes nas vossas faces se pode ver o sofrimento. Mas o sofrimento, já Jesus tinha dito que íamos a ter, não é? Se isto fazem com a árvore verde, o que não farão com a árvore seca? Se ele for perseguido e sofreu dificuldades, também são para nós. A grande esperança é que ele também disse que estaria conosco, não é? Todos os dias, até a consumação dos séculos. E essa é a nossa esperança, isso que nos mantém com fé e com vida. Mas também existem, além dos nossos problemas pessoais, algumas coisas que vêm à nossa vida que não estávamos à espera. E é verdade que os nossos amigos, irmãos nas Filipinas e todas aquelas ilhas estão a sofrer. Existem também pessoas muito próximas a nós, lá na Ponta do Pargo. Ponta do Pargo? Ponta da Cruz. Porto da Cruz. Porto da Cruz. Que estão também a passar por grandes dificuldades. Eu gostaria de podermos dedicar uns segundos a orar especialmente por eles que estão a sofrer. Por todos que estão a sofrer estes desastres naturais no mundo, mas também pelas nossas próprias preocupações, as próprias dificuldades, para que o Senhor possa ajudar-nos a poder sobrepassar essas dificuldades, nos dê o poder para sair adiante. E desta forma também estar um bocado mais receptivos à influência do Espírito Santo. Assim como estão sentados, vou convidar-vos a fazer uma oração. Querido Senhor, Tu, melhor do que ninguém, conheces muito bem o que está nos nossos corações, o que está na nossa mente. Diferentes dificuldades, diferentes problemas. Mas Tu convida-nos para ir até onde Tu estás e deixar todas as nossas cargas, pôr-las nas Tuas mãos. Tu disseste, vinde a mim os que estáis trabalhados e carregados. Eis aqui, Senhor, que nós vamos neste momento até Ti e deixamos tudo aquilo que faz da nossa vida algo cansativo, algo que nos magoa. E queremos, Senhor, que o poder do Teu Espírito Santo possa trabalhar na nossa mente e nos nossos corações, hoje, nestes momentos.
E também que nos ajude, Senhor, a poder receber a mensagem desta manhã e pôr em prática nas nossas vidas. Cuida dos teus filhos que estão com grandes dificuldades lá nas Filipinas e em todas essas ilhas. Mas também aqui, Senhor. Aqui nesta ilha há pessoas que estão a sofrer. Oramos por cada uma delas. Com a certeza que tens ouvido as nossas orações. Terminamos esta oração, mas não deixamos de nos comunicar contigo. Em nome de Jesus. Amém. Quando na palavra de Deus encontramos a mesma mensagem repetida de formas diferentes, é porque tem certo grado de importância. E então, por exemplo, quando se trata de falar da vida e do ministério de Jesus, nós encontramos 4 pessoas que escreveram com respeito ao ministério público de Jesus. São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João. Agora, quando de diferentes formas Jesus também quer fazer-nos chegar uma mensagem, de diferentes formas, vem a diferença, às vezes é a mesma mensagem, de diferentes pontos de vista, é porque também temos algo que aprender de cada um desses pontos de vista. E então, vamos a ler algumas, não vamos ler, vamos comentar algumas parábolas que provavelmente parecem ser o mesmo, mas que realmente têm um significado diferente. Não gostaria de profundizar em cada uma das parábolas, porque poderíamos passar aqui muito tempo, ficar com muita fome e não temos bolos de nata no nosso carro. Mas, se comentar alguns detalhes importantes, para depois passar às últimas 2 parábolas. Então, vamos buscar todos na nossa Bíblia o Evangelho segundo São Lucas, o capítulo 15. São Lucas, capítulo 15. E aqui temos nós 3 parábolas. 3 parábolas. Já teve uma meditação a respeito destas 3 parábolas em algum momento. Temos 3 parábolas. São Lucas, capítulo 15. 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida. A parábola da moeda perdida. E a terceira parábola é... Qual parábola? Filho pródigo. Aparentam ser o mesmo. Mas vamos ver alguns pequenos detalhes. Vamos a começar pela segunda, a partir do verso 8. Vocês aí têm uma mulher que tem 10 moedas. 10 moedas que são muito importantes. E daquelas 10 moedas, esta mulher perde quantas? Perde uma. Então, o que ela faz? Esta mulher liga todas as luzes que ela tem, mas não tem energia elétrica. Então, vamos a colocar fogo em diferentes partes e começa a buscar de um lugar em outro, de um lugar em outro, de um lugar a outro. E a casa da minha avó, eu lembro-me que não tinha luz, energia elétrica, quando eu era criança. Imagina, quando ela era criança, pior ainda. Quando eu era criança, ela não tinha energia elétrica. Também não tinha piso, o chão era de terra. Perder uma moeda nessa situação, nessas circunstâncias, é complicado. Esta mulher decide não somente buscá-la, mas diz a melhor forma de buscar esta moeda é limpando a casa. E começa a limpar a casa. E finalmente, o que acontece com quem busca? Encontra, acha. Encontra a moeda e fica muito, muito feliz. Até se faz festa por encontrar essa moeda.
Na primeira parábola, temos um pastor que tem 100 ovelhas. E uma delas perde-se. E o pastor disse: 100, uma, 100. Não importa, ainda tenho 99. Não, ele pensa no que pode estar a sofrer aquela ovelhinha, e sai em busca da ovelha, e encontra-a finalmente, e cura as suas feridas, e pô-la nas costas, ou a colho, não sei, e leva-la de volta, e faz festa, porque encontrou-a. E na última parábola, encontramos um filho. E vocês sabem a história. Estou a mencionar aqui simplesmente por se existe alguém que não se lembra destas parábolas. Uma família constituída por um pai e 2 filhos, e o menor deles, o mais novo deles, disse: sabes, pai, eu estou aborrecido já de estar aqui, eu vou embora. Mas filho, sim, pai, eu vou embora. Filho, por favor, olha, eu vou, pai, não posso dizer mais nada. Eu quero a parte que me corresponde e vou. Ele foi, perdeu tudo, e em certo momento ele reage e disse: olha, lá na casa do meu pai, abundância de tudo, eu estou aqui. E ele volta à casa do pai, e o pai o recebe com muito carinho, com muito amor. Então nós dizemos: pois, é fácil, é um ser humano que está perdido e vem Deus e o resgata. Esse é o mesmo ensino das 3 parábolas. É verdade, mas tem algumas diferenças. Na primeira parábola que nós narramos, encontramos uma moeda que se perde. Mas eu pergunto-vos, esta moeda perdida, sabe que está perdida? Esta moeda que está perdida não sabe que está perdida. Muito menos ela vai encontrar a forma de chegar até a mulher. Que uma moeda possa dizer: estou perdida, vou para onde está o meu dono. E saem algumas pernas da moeda e vão para... Não acontece. Não, acontece ou não acontece? Não acontece. Esta moeda está perdida numa situação de trevas, mas não sabe que está perdida. E então aquela mulher tem que ir em busca, à procura daquela moeda. Aquela moeda simboliza ou ilustra aquele tipo de pessoas que não conhecem a Deus, que não têm ouvido falar da palavra de Deus. E eles estão lá fora, e eles estão todos os dias a acordar de manhã, fazem as suas atividades, vão de volta para casa, são responsáveis com o pai ou com filhos, e vão de volta. Ou provavelmente não são responsáveis com a esposa ou o esposo ou com os filhos, mas não sabem que estão perdidos. Eles não sabem e, portanto, também não vão à procura do Senhor. É o Senhor quem está constantemente à procura da salvação de cada ser humano. E existem provavelmente algumas pessoas aqui, neste lugar, que aconteceu dessa forma. Estavam a viver uma vida tranquila, por dizer de uma forma, e conheceram o Evangelho por meio de alguma pessoa, ou por meio de algum livro, e o Senhor toca o seu coração, e o Senhor trabalha neles, e eles entregam-se totalmente. E quando eles se entregam, o Senhor faz festa no reino dos céus. E todos os anjos estão de festa também. Uma alegria. Comercial. Um comercial. Como que nós nos sentimos quando alguém se bautiza cá? Já é tarde e ainda não termina. Parênteses somente. Mas no céu há festa. Festa total. Na segunda parábola que nós narramos, temos uma ovelha. Esta ovelha forma parte do redil do pastor,
forma parte do redil do pastor. Mas a ovelha é bastante inocente. Inocentonta, poderíamos dizer. Onde existem coisas do outro lado que parecem muito atrativas. E Satanás começa a buscar coisas para afastá-la. Esta ovelha, de forma muito inocente, vai se afastando, bocadinho após bocadinho, de onde estão todas as outras ovelhas. Mas não é com más intenções. Não é com más intenções, simplesmente podem estar num ambiente onde a circunstância não é favorável para uma boa vida espiritual. E elas, pouco a pouco, vão deixando de ter contato com Deus, mas não é má intenção, não é. Está a fazer tudo isto sem querer. E de alguma forma, chega um momento onde elas se apercebem que estão muito longe. Muito longe. Mas a diferença com a moeda é que a ovelha está numa circunstância onde não sabe como voltar para casa. Ela gostaria de voltar a casa e esta ovelha chora lá na escuridão, chora e não sabe como voltar. Então o pastor não se importa com a temperatura, não se importa com o clima, não se importa com o caminho. Ele vai em busca daquela ovelha. E depois de muita búsqueda, encontra aquela ovelha. E quando aquela ovelha vê o seu pastor, ela está muito mais tranquila. E está ferida. E o pastor tira o sangue das feridas, envolve aquela perninha e vai de volta ao abrigo do pastor. E ela sente-se muito bem. E depois temos a terceira. A terceira parábola. Mas aqui existe algo que é diferente das primeiras duas também. Neste momento, da terceira parábola, temos estes dois filhos. E não é que inocentemente ou sem saber, o filho se afasta do pai. Não. Conscientemente, aquele filho decide abandonar, afastar-se da casa do pai, afastar-se de toda a proteção do pai e sair, porque acha que outras coisas são muito melhores. Que é muito chato, é muito aborrecido estar nas atividades aqui da igreja. Muitas vezes, isto acontece com aqueles que nascemos dentro do âmbito da igreja adventista. Não estou a dizer o 100%, mas na maior parte. Estamos há tanto tempo, estamos a ver que a igreja realmente deve ser melhor ainda, mas não está, e eu não estou a sentir-me confortável. E olha, parece que lá fora as coisas estão melhor. Já há muito tempo, Não, sabe o quê? Eu vou embora. E de uma forma literal ou encoberta, sai da igreja. E desfruta de muitas atividades fora. Mas vocês sabem que existe um versículo. Digo isto porque podem existir aqui mães e pais que estão a orar constantemente pelos seus filhos que estão longe da igreja. A palavra de Deus diz que quando ensinamos o caminho às crianças, depois, aun quando fossem velhos, não se afastarão dela. Vocês dirão, quantas têm sido que cresceram e se afastaram? Mas a promessa, irmãos e irmãs, ainda está. O Espírito Santo não se cansa e as orações dos pais e das mães não são desapercebidas. São todas importantes perante os olhos de Deus. E sabem que? Na história esta, o pai sai ou não sai a buscar o filho perdido?
palavra de Deus, a parábola, me disse que o pai está à espera do filho. E eu sempre me perguntei, por que o pai não sai? Pelo menos porque na narrativa da parábola o pai não sai se a mulher foi buscar a moeda e o pastor foi buscar a ovelha. Resulta que a moeda não sabia que estava perdida, portanto não tinha necessidade de ir para o dono. A ovelha sabe que está perdida, sabe que está em perigo, mas não consegue voltar. E o filho está perdido, o filho está a passar por dificuldade. Mas a diferença é que o filho quer. O filho sabe o caminho de volta ao pai. Isso não quer dizer que o pai está despreocupado e que não se interessa pela situação do seu filho. Porque o pai está constantemente à espera do seu filho. E em ambiente espiritual, realmente, o pai, o nosso Deus, está constantemente a cuidar dos seus filhos. E eu tenho amigos chamados adventistas que estudavam numa instituição adventista, mas que sábado de noite, depois do culto, iam para discotecas, lá, ambientes totalmente terríveis, a consumir coisas que não deveriam consumir. Mas sabem que eles dizem em um momento de reflexão? Eles dizem que ainda sentem a presença dos anjos a protegê-los. E porque realmente acontece que os anjos ainda estão a protegê-los. É verdade também que muito disso é como resposta às orações dos pais. Últimas duas parábolas. Mateus, capítulo 25. A partir do verso 31. (25, 31). E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartarão uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde a mim, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E vocês conhecem os seguintes versículos: porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me. E vocês continuam a leitura. Mas tem uma situação curiosa aqui nesta parábola. E o departamento de Adra dirá: muito bem, Dan, agora vai ir toda a igreja esta noite a participar da arrecadação da comida, arrumar tudo lá. Estão todos convidados, todos estamos convidados a fazê-lo, a pôr em prática a nossa vida, a nossa teoria cristã. Mas tem aí um detalhe. Versículo 37. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, e quando te vimos estrangeiros e te hospedamos, ou nu e te vestimos. E então Jesus responde: sabes que aquela pessoa a quem tu ajudaste, eu com aquela pessoa. Quando diste um copo de água, eu estava com aquela pessoa. Foi como se fizeste a mim. A sério? A sério. E o Senhor disse: vinde aqui, benditos do meu Pai. E então, alguns dos irmãos poderão pensar, como eu em algum momento pensei: olha,
Então, para possuir a herência do Pai, para possuir a vida eterna, só preciso fazer o bem. Não é preciso estar aqui sábado na igreja, melhor posso descansar para ter mais energia e ir depois a ajudar a preparar tudo para dar às pessoas que passam fome e passam por necessidade. Então não é preciso guardar o sábado, não é preciso guardar os mandamentos. Aqui diz, porque tive fome, me diste de comer, estive nu, me vestiste, estive na cárcel, visitaste-me, doente, e viniste a mim. O que acontece? Uma notícia. É verdade. Não é que a palavra de Deus diz mentira, não. E ela é sempre certeira, sempre está a dizer o correto. Vou dizer o que diz o espírito de profecia com respeito a esta parábola. Obviamente, não decorei as palavras, vou dizê-las com as minhas. O que acontece, irmãos, é que esta parábola das ovelhas e dos bodes não está a falar do povo de Deus. Não está a falar daqueles que têm o testemunho de Jesus Cristo. Esta parábola não está a representar o povo de Deus. Esta parábola está a representar a terra toda. Aquelas pessoas que ainda, sem receber o Evangelho, têm uma consciência que lhes faz trabalhar por outras pessoas. E acaso não têm vocês conhecido alguma pessoa que vocês vão a comprar alguma coisa, por exemplo, ou estão em alguma oficina, na loja de cidadão, por exemplo, e está aquela pessoa que está a fazer o atendimento. E vocês ouvem e veem a atitude dessa pessoa e vocês dizem: uau, que pessoa tão espetacular! Olha, atenta, bondosa, ela está sempre, constantemente a tentar ajudar as pessoas, ou algum vizinho de vocês. E vocês dizem: é tão bonzinha. Esta pessoa é tão bonzinha que até dá meio levá-la para a igreja. Sabem que existem tantas pessoas lá fora com um coração bondoso e que trabalham juntando comida, não somente nestes momentos, mas que estão constantemente a ver como ajudam outras pessoas. Estas pessoas, queridos irmãos, serão salvas de acordo com a justiça de Deus, não com a nossa. Eu não vou dizer como, é Deus. E vocês dirão: e então? Não tem nada a ver com nós? Tem, irmãos, tem também. Somos chamados a pôr em prática a nossa teoria cristã. Mas com respeito a Mateus 25, que é continuidade de Mateus 24, onde Jesus está a falar das sinais do fim do tempo, o final do tempo da história desta terra, existe uma parábola que sim é para a nossa igreja, para o povo do Senhor, para os adventistas do sétimo dia. E essa parábola, queridos irmãos, não é a parábola dos bodes e das ovelhas. Essa parábola está sempre em Mateus 25, mas dos versículos 1 até o versículo 13. Assim que se alguém queria uma parábola, não se preocupe, temos parábola para si também. E aqui vem esta parábola a falar o povo de Deus. E também vocês conhecem com detalhes esta parábola. E simplesmente para refrescar um bocado a mente, que já pode estar um bocado embotada depois deste tempo aqui, disse alguns estudiosos, inclusive o espírito de profecia, que o costume do Oriente era este:
o noivo morava num lugar, a noiva morava noutro lugar, provavelmente ela com os seus pais, provavelmente ele com os seus pais. Mas quando era o dia, o tempo das bodas, o noivo era quem preparava toda a festa na sua casa. Ou os pais com o noivo faziam a festa na sua casa. Mas o que acontece? Que quando o noivo chegava o momento, ele tinha que ir à casa da noiva, buscá-la e trazê-la consigo para a sua casa e aqui ter a festa. Mas era tudo um cerimonial que eu comecei a imaginar quando estive a ler, espetacular. Porque normalmente aquela viagem gostavam de fazê-la de noite. E então, todo mundo que gostava de participar daquela cerimônia ou aquela viagem tinha que ter a sua própria luz. Uma corte acompanhava o noivo. Eu imagino que provavelmente a maior parte dos que acompanhavam o noivo eram homens, os amigos provavelmente. Mas ao longo do caminho, pessoas podiam unir-se a esta corte nupcial, o noivo na procura da noiva. As meninas, as raparigas que queriam participar, ficavam entusiasmadas e se preparavam para passar aquela noite à volta da casa da noiva. Então, quando elas ouviam que o noivo estava próximo a chegar, elas se aprontavam, terminava a corte, chegava à casa da noiva e agora iam todos juntos, uma grande multidão, com muita música e com muita luz, à casa do noivo. Por isso, Jesus conta a parábola das 10 mulheres, das 10 virgens, onde, vocês conhecem a história, 5 delas são chamadas de... Tem uma versão, não sei, eu tenho uma versão, são chamadas de 5 loucas. Alguma tem outra versão? Descuidadas. Dulas. Dolas. Tolas. Tolas. As descuidadas, as tolas, as loucas. E as outras 5 eram chamadas como prudentes. Tenho prudentes. As 10 têm lâmpadas. As 10 têm lâmpadas. As 10 são virgens. As 10 têm mais ou menos a mesma idade. A narrativa nem sequer faz descrição física de como elas eram ou dos vestidos que elas levavam. Porque a importância neste momento, a diferença das bodas de hoje, não é tanto a vestimenta, mas a preparação para o momento, a preparação com a luz. A diferença nestas 10 é que 5 têm azeite a mais e outras 5 não. Se vocês têm uma leitura cuidadosa da parábola, diz que as 5 prudentes têm azeite na lâmpada, mas têm azeite onde? No outro lugar, uma vasilha. Como é? Vasilha. Numa vasilha. E as outras 5 têm azeite na lâmpada, mas não tem extra, não é azeite extra, não tem azeite extra nas vasilhas. A lâmpada significa a palavra de Deus. Quantas têm lâmpada das 10? Quantas? Todas. Todas têm, então, a palavra de Deus. Estas 10 virgens são representantes do povo do Senhor. 10 virgens do povo do Senhor que disse ser, ou pretende ser, realmente a conservadora da palavra,
aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm testemunha de Jesus. Estas 10 virgens estão à espera do noivo. Não é que 5 esperam e 5 não esperam. Não é que 5 levam lâmpadas e outras 5 não. Não. Até certa altura, não existe diferença entre 5 e 5. As 10 são iguais. Quando chega o momento de escuridão terrível, a Bíblia diz, à meia-noite, o momento de trevas, e o Espírito de profecia diz, o momento de maior treva na história do mundo, aí é onde começa a notar-se uma diferença. Quando chega o momento das trevas, 5 ficam com sono e dormem. E 5 estão acordadas. É assim? É assim? Não. As 10 dormem. As 10 dormem. Não é que 5 estão aí. Não, as 10 dormem. Chega um momento das trevas em que a igreja toda dorme. Mas quando se ouve o clamor da meia-noite, o noivo vem, e que para quem estuda um bocado ou gosta de estudar a história da igreja, The Midnight Cry, lembram-se? O clamor de meia-noite. Aqui então começa a diferença. As 10 começam a aprontar as suas lâmpadas. Então 5 delas, as 10 veem que a sua luz está já pronta a se apagar. Quase a se apagar. Tem que reavivar aquele fogo. Então 5 delas têm mais azeite a mais e deitam azeite na lâmpada e aquela lâmpada começa a brilhar. Mas as outras 5 estão com aquela luz que apenas brilha. Então pedem azeite às outras e as outras dizem, olha, se nós compartilhamos com vocês, não vai alcançar, porque imaginem que elas estão à volta da casa da noiva. Se elas unem-se à corte antes de um namorado chegar, elas ainda têm que acompanhar o último tramo ao noivo, até a casa da noiva, e voltar todo o caminho de volta à casa do noivo. Por isso elas dizem, olha, nós temos azeite, mas se nós compartilhamos com vocês, não vai dar nem para vocês, nem para nós. Vão e busquem e comprem azeite. E a Bíblia diz, estas 5 saem, mas enquanto elas estão longe, o noivo chega, as 5 unem-se à corte, vão para a casa da noiva, começam o caminho de volta até a casa do noivo e entram a desfrutar do banquete. Mas tem 5 que agora estão tarde e tentam entrar, mas o noivo disse, olhem, desculpem, a verdade é que não vos conheço. Porque o povo do Senhor, podemos todos ter nossa Bíblia em casa e até podemos todos dar uma leiturinha de manhã. Mas o azeite é símbolo do Espírito Santo do Senhor. Todas aquelas virgens e tudo aquele do povo do Senhor que faz uma preparação para o momento de maior treva, que junta o azeite, que tenha a bênção do derramamento do Espírito Santo, somente esta pessoa, no tempo de maior treva, vai estar pronta, vai estar preparada para a chegada do noivo. Mas todo aquele cristão que somente é cristão de palavra, mas não fez preparativos para aquele dia, este cristão receberá umas palavras a dizer, desculpem, mas não vos conheço.
é responsabilidade do cristão, hoje, queridos irmãos, hoje, de fazer os preparativos para aquele dia quando as trevas serão mais intensas ainda. É hoje quando nós temos que ir e derramar nossa alma perante o trono do Senhor, pedir perdão pelas nossas faltas e fazer que tudo aquilo que nós sabemos em teoria possa ser prática nas nossas vidas. Chega hoje o momento no qual nós temos de viver um cristianismo prático, onde basta já, como dizíamos na última pregação, já chega, queridos irmãos, de fingir que estamos numa igreja e que somos adventistas e que estamos à espera da segunda vinda do Senhor, quando realmente o que menos desejamos é que o Senhor volte. E a única forma que existe de nós anhelar, desejar a volta do Senhor, é tendo uma amistade e um relacionamento íntimo com Ele. E alguma quarta-feira atrás, falávamos de que o povo do Senhor não está agora preparado para o tempo de trevas, de tribulação. E que somente aqueles que estudam diligentemente a palavra do Senhor são quem estarão em capacidade de resistir ao momento de prova. Nessa mesma quarta-feira, líamos aqui onde dizia que chegará um momento em que a palavra escrita será tirada das nossas mãos. Mas a palavra que esteja decorada na nossa mente, ninguém poderá tirá-la. Mas, por que esperar para aquele momento? Não é acaso o momento, hoje, de começar a estudar diligentemente a palavra do Senhor, de decorar esses textos bíblicos? Eu tinha ouvido falar com respeito a um projeto lá na América do Sul, mas eu não participei do projeto. Simplesmente ouvi falar e que alguns jovens diziam: olha, eu participei deste projeto e sinto que o Senhor está a fazer milagres na minha vida. E então comecei a ficar mais interessado. A Cristina participou de um desses projetos, gostou muito. E em certo momento pensamos: e se poderíamos fazer o projeto aqui, na Madeira? Mas como não tinha participado eu mesmo, eu não ia promover algo que eu não tinha colaborado, não tinha experimentado. Então chamamos alguns quantos amigos daqui desta igreja. Estes amigos convidaram alguns outros. E durante 40 dias, este grupo pequeno da igreja do Funchal esteve a ter meditações especiais, a ter oração intercessora. E eu ouvi alguns dizer: olha, quão diferente é a oração quando nós estamos a orar por outros. E alguns receberam milagres durante esses 40 dias. E esses 40 dias terminaram para alguns na quinta-feira passada, para outros terminou sexta, para outros provavelmente hoje, e quem começou mais tarde, por questão do material, vai terminar amanhã. Mas foram 40 dias de grande bênção. Então, depois de terminar um projeto piloto, agora sim eu gostaria de fazer um convite oficial para a igreja toda, para todos participar destes 40 dias de intimidade com Deus. Um curso de enriquecimento espiritual, onde nós aprendemos a ler a Bíblia, onde aprendemos a orar, onde aprendemos a interceder, onde vemos a grande necessidade que existe de tomarmos da mão do Senhor. Mas a ideia não é somente para a igreja do Funchal. Sábado passado,
já foi feito o convite para a igreja de Porto Santo. Os nossos irmãos em Porto Santo ficaram entusiasmados para começar este projeto. Eles agora só estão à espera de nós, foram convidados no sábado passado, estão à espera de nós. A igreja de Machico e de Caniço gostaria que também fossem convidadas. A irmã Aninha já está a fazer planos de como fazer para a distribuição do material. Mientras estamos hoje aqui a fazer o convite à igreja, na igreja de Porto, uma das igrejas do Porto, também está a estender o convite para toda a igreja participar deste mesmo projeto. 40 dias de comunhão especial com o Senhor. A palavra do Senhor nos insta a que nós possamos constantemente a estar em comunhão com o Senhor, não somente um bocado de manhã, mas o dia todo. E aqui, neste curso, nós aprendemos como fazê-lo. Para quem gostasse de participar do projeto, já temos 4 pessoas que estão preparadas, que à saída vão anotar o nome daqueles que querem participar do projeto. Junto com, como eu estava a dizer, junto com a meditação que eu vou fazer em casa, não é que vamos a reunir-nos 40 dias na igreja, não se preocupem. São 40 dias de meditação em casa. Além disso, são 40 dias de oração intercessória. Por isso também, quem quer participar, pode levar um papelzinho como este, que vai ser dado lá fora também, onde tem 5 espaços para escrever o nome de 5 pessoas. Mas vejam como é que vamos fazer. Aqui diz primeiro seminário de enriquecimento espiritual, de 8 de dezembro 8, a 16 de janeiro. Ou seja que 8 de dezembro não é amanhã, é o próximo domingo. Por que o próximo domingo? Porque aqui escreverei, nesta semana, vamos a orar para o Senhor me iluminar quais serão essas 5 pessoas que eu vou escrever aqui. Ou seja, tenho uma semana para o Senhor me indicar quais são as 5 pessoas por quem vou orar durante 40 dias. Se compreende? Sim? E então, o domingo 8, eu começo a orar por estas 5 pessoas. E o domingo 8 eu também vou começar com as meditações especiais. Para quem vai começar o primeiro seminário, não temos o material original, mas seria uma versão desta. Chama-se Comunhão e Santidade, os que já fizemos. Este é o primeiro seminário de enriquecimento espiritual. E então, esse grupo que já terminou, o que vai fazer a partir do dia 8? Vai começar o segundo seminário de enriquecimento espiritual, que chama-se Saúde e Adoração, que vem com um material sumamente bom para a nossa vida. Não quero dizer que a única forma de ter esse relacionamento com Deus é por meio deste curso. Não é. Também não estou a dizer que nenhum dos irmãos tem este relacionamento com Deus. Também não é. Muitos daqui já têm. Mas somos chamados, irmãos, a poder fazê-lo em conjunto, em comunhão, e apoiar-nos uns aos outros. Quem quiser participar está totalmente convidado, fique à vontade. Quem está longe pode ser enviado o material. Mas se por alguma outra razão não pode, queridos irmãos, a palavra do Senhor basta e sobra para poder ter essa comunhão com Deus. Gostaria de terminar esta reunião fazendo uma oração. Esta outra oração que vamos fazer de joelhos
eu vou fazer uma introdução da oração. E depois vou deixar um tempo para vocês orarem pessoalmente com o Senhor. A expressar a vossa situação perante Ele. E depois vou concluí-la. Vou fazer o fecho da oração. Quem puder, eu convido também a ir de joelhos. Querido Deus e amante Pai, na Tua Palavra encontramos ensinos que chegam até nosso coração, que demonstram, Senhor, como é que Tu estás em busca da salvação de cada ser humano neste planeta. E também sabemos que somos nós as Tuas mãos, somos nós os Teus pés, que somos nós chamados a ir em busca daqueles que estão perdidos, que ainda não Te conhecem, que sofrem porque lhes falta o amor, porque sofrem porque falta-lhes, Senhor, a certeza de um ser supremo que está ao seu constante cuidado. Por isso, Senhor, é que nós, hoje, queremos trabalhar para Ti, poder ir e buscar essas almas que estão perdidas. Mas também, Senhor, sabemos que pela nossa própria força seria totalmente impossível. É por isso, Senhor, que de joelhos Te pedimos que o Teu Espírito Santo possa ser derramado nas nossas vidas e que possamos ter o poder para pregar a Tua Palavra a tempo e a fora de tempo, a poder, Senhor, aproveitar os tempos em que estamos a viver para poder poupar azeite para o momento de maior treva. Querido Senhor, Tu conheces o nosso coração e sabes também quantos tentos temos tido na nossa vida de ter um devocional constante, mas começamos e depois falhamos. E por isso, Senhor, que hoje pedimos a força do Teu Espírito para começar algo e poder continuar. Querido Senhor, mas também existem pecados que nos afastam de Ti. E temos lutado durante muitos anos. Mas tem sido impossível. E nós queremos, Senhor, que possas perdoar os nossos pecados. Escuta, Senhor, a confissão de cada um dos que estamos aqui. Confessamos-te pessoalmente os nossos pecados e pedimos o Teu perdão. Querido Deus, obrigado por ter nos ouvido. E obrigado porque tens misericórdia de nós que somos pecadores, mas também somos débeis. E obrigado também, Senhor, porque darás a cada um a força que precisamos para nos manter firmes agora e um momento de maior necessidade. Fica com o Teu povo e permite, Senhor, que um reavivamento possa ser levado a cabo nesta igreja, como na igreja de Machico, como na igreja do Caniço, como na igreja de Porto Santo, como na igreja em todo Portugal e toda a Tua igreja a nível mundial. Que o fogo do Teu Espírito Santo possa ficar aceso nas nossas vidas e este mundo possa se preparar para a Tua segunda vinda. Oramos, querido Pai, no nome sagrado de Cristo Jesus. Amém. Antes de cantarmos o último hino, eu vou convidar aqueles que terminaram o primeiro seminário, convidar a quem terminaram o primeiro seminário
para fazer o reencontro às 7h30, hoje, na casa da minha sogra. Às 7h30, quem terminar o primeiro curso, a ser o dia de reencontro aí. E depois, iríamos a participar, quem puder, do projeto de recolha de alimentos com a ADRA. E quem esteja com vontade de participar do projeto também de recolha de alimentos, na realidade é arrumar, é pôr os alimentos no seu lugar. Vamos estar todos em contato com o representante da ADRA da nossa igreja, o Ivo. Vamos concluir esta manhã de sábado especial com o hino fixado número 282. Só quero fazer-lhe lembrar que os crentes que se vistam com toda a armadura de Deus e dediquem algum tempo diariamente à meditação, à oração e ao estudo das Escrituras, se vincularão com o céu e exercerão uma influência salvadora e transformadora sobre aqueles que estão à sua volta. Sujos serão os grandes pensamentos, as nobres aspirações, as claras percepções da verdade e o dever para com Deus. Anelarão a pureza, a luz, o amor e todas as graças de origem celestial. Querido Pai, saímos deste lugar com uma nova visão e missão. A missão de poder estar em comunhão contigo e fortalecer as nossas vidas.
e que é o momento de ouvir o clamor, que o noivo está próximo, toda a igreja de Funchal possa estar preparada. Permite-nos, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa manifestar-se, fazendo milagres durante esses 40 dias. Obrigado por nos ouvir. Em nome sagrado de Cristo Jesus, oramos. Amém.